So he's talking about somebody in severe sexual manipulation. Ele está falando sobre alguém que está em manipulação severa sexual. Not with a girl he just met in a bar or in the airport, Não com uma moça que ele acabou de conhecer no bar ou no aeroporto, but with women who respect him as a minister, mas com mulheres que respeitam ele como um ministro. showing pictures of his wife to interns. Mostrando fotos da esposa dele para estagiários. Imagine you are a parent and you send your son or daughter to be an intern with this man. Imagina você sendo um pai ou uma mãe enviando o seu filho para ser um estagiário com esse cara. And he would say later, this prophetic minister, E ele falaria depois, esse ministro profético, that the sin of exposing the evangelist o pecado de expor esse evangelista was worse than all of his sexual sin. foi pior do que todos os pecados sexuais que ele cometeu. So when I saw this video, Quando eu vi esse vídeo, I'm like exploding on the eu inside. comecei a explodir no meu interior. I woke up the next morning Eu acordei na manhã seguinte and I wrote an open letter publicly to this prophetic minister. e eu escrevi uma carta aberta, pública, para esse ministro profético. And I basically said, you're wrong. E eu falei, basicamente, você está errado. We have to protect victims. Nós temos que proteger vítimas. We have to protect sheep. Nós precisamos proteger as ovelhas. We cannot ignore sexual manipulation. Nós não podemos ignorar manipulação sexual. I spent the whole day writing it. E aí eu passei o dia todo escrevendo aquela Editing it. carta, editando. Had my best friend read it. Eu pedi para o meu melhor amigo ler. And then before I sent it, Antes de eu enviar, I said, Lord, eu falei, Senhor, this could be the end of my ministry. esse pode ser o fim do meu ministério. This guy's famous. Esse cara é famoso. I'm not. Eu não. He has power. Ele tem poder. I don't. Eu não. But I'm willing to sacrifice my ministry. Mas eu estou disposto a sacrificar meu ministério. My ministry belongs to you, O Jesus. meu ministério pertence a ti, Jesus. I put it on the altar. E eu coloco ele no altar. If they destroy me, I don't care. Se eles me destruírem, não me importa. I will sleep well at night. Eu vou dormir bem de noite. Send. Enviei. About 1 hour later, Uma hora depois, I get a phone call from a friend of mine who is a minister. eu recebo uma ligação de um amigo meu que é ministro. And he said that a very well-known minister called him up Ele disse, um ministro muito conhecido ligou para ele and wanted my phone number. e queria o meu telefone. My heart O dropped. meu coração começou a I ficar looked gelado. at, I looked at my wife. 1 hour. Eu olhei para minha esposa 1 hour. uma hora depois. I looked at my wife Eu olhei para minha and I esposa. said, here we go. Eu falei, aí vamos nós. And I said, Lord, Eu falei, Senhor, I'm willing. eu estou disposto. And this woman called me up an hour later. Essa mulher me ligou mais ou menos uma hora depois, And nervous, nervosa. I answered the phone. Eu respondi, eu atendi o telefone. And she said, Ron Cantor? E ela falou, Ron Cantor? Yes. Eu falei, sim. God bless you. Deus te abençoe. And from that moment on, it was constant encouragement. Daquele momento em diante foi encorajamento constante. Thank you for speaking out. Obrigado por então falar sobre isso. Why won't nobody speak out? Por que que ninguém está tocando nesse assunto? Because other very well-known ministers, Porque outros ministros muito conhecidos they knew what was happening, sabiam do que se passava, but they're silent. mas estavam silenciosos. And I can tell you some reasons why they're silent. E eu posso dizer algumas razões pela qual eles estavam em silêncio. It's messy. É uma bagunça. Who wants to be involved in that? Quem quer se envolver nessa situação? Once you get involved, it takes time. Uma vez que você se It takes envolve, energy. começa a te levar tempo, energia. So they say it's not my problem. Então disseram, não é problema nosso. But let me say something. Mas deixa eu te dizer uma As coisa. men of God, Como homens de women Deus, of God, mulheres de Deus, victims are our problem. vítimas são problema nosso sim. Pastor, Pastor, if you're not in ministry for victims, why are you even in se ministry? você não está no ministério em prol das vítimas, por que que você está no Meu ministério para Deus. começar? If you're not willing to give your time to help the most vulnerable people, Se você não está disposto a dar o do seu tempo para as pessoas mais vulneráveis, then go find another job. vai encontrar outro trabalho. Because this is why God calls us. Porque é por isso que Deus nos chama. I love to preach. Eu amo I pregar. love to teach. Eu amo ensinar. But that's easy. Mas isso é fácil. This is real ministry. Isso é o ministério de verdade. Another reason they don't, Outra razão que eles não fazem isso, por eles não fazerem isso, é they have secrets.
Eles têm segredos. They don't want to be next. Eles não querem ser os They've made próximos. mistakes in ministry. Eles fizeram erros no ministério. They've restored people who have gone on to sin more and more. Eles restauraram pessoas que continuaram pecando mais e mais. So there's many reasons why people don't want to get involved. Existem muitas razões pela qual as Entendi. pessoas não And querem se this envolver. is their friend. Esse é amigo do cara. This is- O cara é amigo deles. Someone they see at conferences. Alguém que eles veem nos congressos. They speak together. Eles pregam juntos. They have something to lose. Eles têm algo a perder também. But what if we all understood Mas e se todos nós that compreendêssemos we are servants of Jesus? que somos servos de Jesus? I am not called to make myself famous. Eu não sou chamado para me fazer famoso. I'm not called to make sure I have a big ministry. Eu não sou chamado para que eu construa um grande ministério. I'm simply called to be faithful. Eu sou simplesmente chamado para ser fiel. If that results in writing books, Se isso resultar em Praise the escrever Lord. livros, louvado seja Deus. if it opens up door to reach more people, Se abrir portas para alcançar mais pessoas, that's God's business. essa é a questão de Deus. But we have to protect victims. Precisamos proteger vítimas. Uau. Deixa eu respirar um pouco aqui. By the way, let me just finish what happened with this man. Deixa eu só falar o que acabou acontecendo com esse homem. Because we put pressure on, Pelo fato de termos colocado pressão na situação, and it wasn't just me, it was several others afterwards came and began to say, yes, we need justice. não foi somente eu, mas vários começaram a dizer, sim, precisamos de justiça. A team of ministers was put together by Dr. Michael Brown. Um time de ministros foi formado pelo Dr. Michael Brown. An investigator was hired. Um investigador foi contratado. And initially, the evangelist said, I will submit to that. Inicialmente, o evangelista falou, eu me submeto a isso. I had no illusion that he would until the end. Eu não tinha ilusão nenhuma que ele iria ir até o fim daquilo. And 3-4 weeks later, he backed out, 3, 4 semanas depois, ele caiu fora. full of all kinds of accusations. Cheio de acusações. I wanted to submit to this, Eu queria me submeter a but isso. they lied. Mas eles It's mentiram. nonsense. Isso não faz sentido. He didn't want to get exposed. Ele não queria ser exposto. So they finished the investigation Terminaram a investigação and they declared him unfit for e ministry. declararam, ele não é apto ao ministério. He still ministers, but It- very small. Ele ainda ministra, mas é bem pequeno agora. But the prophetic minister who covered him, O ministro profético que encobertou ele, here's what he said. He wrote this down. It's in the public domain. ele escreveu e tá no público. He said, when I restored this man, Ele falou, quando eu restaurei esse homem, I knew he would do worse things in the future. eu sabia que ele faria coisas piores no futuro. And now I'm paraphrasing, Agora eu estou parafraseando, but I could see the calling on his life. mas eu conseguia ver o chamado da vida In dele. his mind, Na mente dele, the calling on the life of the manipulative, perverted minister o chamado na vida daquele ministro pervertido was worth feeding him victims. valia a pena ele ignorar vítimas. It's utter deception. É engano total.